Oi pessoal, estamos de volta para mais uma atividade do curso de Gestão Pública e Relações de Trabalho do Sinsprev. Iniciaremos agora o módulo 2, versando sobre os modelos de gestão pública no Brasil. Esse módulo 2 será dividido em duas atividades. Nessa primeira atividade, trataremos da reforma administrativa e da administração burocrática. Nas atividades anteriores, nós já tratamos um pouco da administração burocrática, quando falamos sobre a teoria de Max Weber, que distingue 3 tipos puros de administração, entre eles a administração carismática, a administração patrimonial tradicional, que foi a característica da Primeira República, e a administração racional legal, ou também chamada de burocrática. O modelo de gestão burocrático no Brasil tem início com Getúlio Vargas, imediatamente após a chamada Revolução de 30. E é exatamente sobre essa temática que nós vamos tratar nessa atividade. Vamos iniciar essa atividade tratando do getulismo e da administração burocrática, a reforma administrativa levada a cabo por Getúlio Vargas. Em seguida, vamos tratar da legislação social e trabalhista inaugurada nos anos 30 e que até hoje persiste como uma referência fundamental para a organização dos direitos trabalhistas e previdenciários. Em seguida, trataremos de uma instituição central para a organização e controle do serviço público, o DASP, até muito recentemente, uma instituição que era a principal referência para a reflexão e organização do Serviço Público Nacional. Em seguida, vamos tratar um pouco do período do chamado nacional desenvolvimentismo, quando o Estado se fortalece e criam-se mecanismos de controle e de gestão cada vez mais burocráticos e cada vez mais eficientes. Em seguida, finalmente, trataremos da participação do ISEB, uma importante instituição de reflexão sobre a administração organizada no Rio de Janeiro e que vai dar guarida, vai dar amparo ao Projeto Nacional Desenvolvimentista, refletindo sobre a necessidade de uma reforma administrativa profunda, burocratizante, sem, entretanto, levar a uma paralisia administrativa do governo. O ISEB propunha, entre outras questões, a racionalização da administração pública sem que ela gestasse, por sua vez, o burocratismo, ou o chamado formalismo, quando a burocracia deixa de ser um mecanismo de garantia de eficiência e passa a ser um instrumento de morosidade da administração. Enfim, nessa atividade nós vamos tratar, então, dos anos 30 aos anos 60 do século XX. Vamos iniciar esse debate falando especialmente sobre a gestão de Getúlio Vargas, que se inaugura em 1930. E nessa temática vamos destacar especialmente as questões do populismo, do trabalhismo e do nacional desenvolvimentismo. Quando nós falamos na gestão de Getúlio Vargas, é preciso retomarmos algumas tendências intelectuais e ideológicas que estavam presentes desde o final do século XIX e que vão ganhar corpo, especialmente a partir dos anos 30 no Brasil. Entre essas tendências, vale a pena destacar o positivismo. O positivismo é uma doutrina egressa da Europa que vai ter muito amparo na reflexão intelectual dos republicanos no final do século XIX e começo do século XX e vai propor uma nova organização do Estado. O positivismo vai levar a um caminho que inaugurará práticas de fortalecimento da administração, de controle sobre o funcionalismo público e de organização técnico-racional da administração pública federal. O positivismo é uma doutrina que, ao lado de outras doutrinas prevalecentes no século XIX, como o funcionalismo e o organicismo, vão dar guarida a um projeto de transformação e reforma do Estado brasileiro no começo do século XX. Entre os intelectuais positivistas, podemos destacar 2 grupos, com relativa distinção entre eles. Um grupo chamado de grupo ortodoxo, formado, entre outros, por Teixeira Mendes e Miguel Lemos, e um outro grupo, considerado heterodoxo, que vai ser o grupo que vai ter maior influência sobre a administração pública a partir dos anos 30. Desse grupo de intelectuais positivistas heterodoxos, podemos destacar especialmente Júlio de Castilhos, do Rio Grande do Sul, uma grande liderança política que vai formar Getúlio Vargas,
Benjamin Constant, o líder do clube militar, é bom lembrar que o positivismo vai se inaugurar no Brasil através dos militares, e até hoje o positivismo é uma doutrina importante e forte nos grupos militares. E ainda Tobias Barreto e Clóvis Bevilacqua, que foram líderes da chamada Escola do Recife, a escola de direito que acaba por formar uma geração de intelectuais preocupados com a organização do Estado no Nordeste. E, finalmente, Luiz Pereira Barreto, considerado o mais importante filósofo positivista da história brasileira. São esses intelectuais que, de alguma maneira, vão dar o substrato intelectual para a formação de um grupo dirigente nacional corporificado na gestão Getúlio Vargas e que vai abrir caminho para uma racionalização técnico-operacional da máquina administrativa e da gestão pública no Brasil. Getúlio Vargas foi o mais importante líder político a iniciar um processo de reforma do Estado tendencialmente ancorado na teoria burocrática racionalista de Max Weber. A crítica de Getúlio à gestão pública existente durante a Primeira República busca exatamente rechaçar toda a interveniência privada na administração pública federal. Getúlio Vargas entendia que a administração pública oligárquica da Primeira República reduzia o poder público e ampliava o poder privado. Era preciso inverter essa lógica, fazendo com que o setor público expressasse os interesses majoritários da sociedade brasileira. Mas, para tanto, era preciso criar normas de racionalização do serviço público, da administração e da gestão federal. Para tanto, era preciso construir um Estado forte, burocrático. Era preciso fortalecer os poderes de arrecadação e de administração do governo federal. Até o final da Primeira República, grande parte dos poderes administrativos foram relegados para as antigas províncias, os estados, no chamado federalismo oligárquico ou federalismo assimétrico. A partir dos anos 30, depois da Revolução Getulista, ocorre uma lenta transformação da máquina administrativa do Estado, tendendo a um fortalecimento do governo federal, uma centralização administrativa, uma centralização política. Era preciso conformar um Estado alheio aos interesses imediatos das classes dominantes, das oligarquias regionais. E, para isso, o governo federal tinha que se fortalecer, para se contrapor aos interesses das elites dominantes nos estados. Era preciso ocorrer uma centralização administrativa com caráter burocratizante, favorecida por novos critérios meritocráticos de seleção do funcionalismo e favorecida também por novos instrumentos de arrecadação fiscal. Era preciso um Estado forte que promovesse políticas no sentido do desenvolvimento. Getúlio Vargas inaugura uma longa trajetória na história da administração pública do Brasil que associa o Estado há uma perspectiva de desenvolvimento. O chamado Estado desenvolvimentista vai ser inaugurado por Getúlio Vargas e vai partir da crítica ao liberalismo clássico. Em 1929, com a grande crise da Bolsa de Nova York, o liberalismo mostrou suas fragilidades. Era preciso garantir um equilíbrio entre justiça, igualdade e liberdade. O liberalismo clássico não vinha promovendo igualdade, embora ampliasse as liberdades. Já o socialismo real do leste europeu, especialmente da União Soviética, vinha produzindo muita igualdade, mas quase nenhuma liberdade. Como compatibilizar liberdade, igualdade e justiça social? Getúlio Vargas, amparado em grande parte dos intérpretes europeus da época, vai propor o fortalecimento do Estado como um mecanismo de reversão das desigualdades e de equilíbrio das liberdades, de forma a maximizar, através do Estado, os benefícios sociais e buscar, com isso, a justiça social. Esse sistema, inaugurado por Getúlio Vargas, vai dar ensejo mais à frente a uma nova organização político-institucional no Brasil, que vai ser chamada de populista. Ao falar do governo Getúlio Vargas, é preciso a gente destacar que trata-se de um conjunto muito variado de períodos com perspectivas também diferenciadas. Getúlio Vargas inicia o seu governo à frente da gestão da União em 1930, com o golpe militar.
Do golpe militar até a reconstitucionalização do país em 1934, é o período chamado de governo provisório de Getúlio Vargas, em que as novas instituições começam a ser forjadas, formuladas e que vão se consolidar na Carta Constitucional de 1934. De 1934 até 1937, quando ocorre o golpe do Estado Novo, é o período chamado de período democrático constitucional de Vargas, né? Amparado na Carta Constitucional, em que se marca pelo início das políticas sociais de gestão pública federal. De 1937 até 1945 é o período do chamado Estado Novo, marcado por um profundo autoritarismo, por uma ditadura de Vargas, que se finda em 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Com a queda de todos os totalitarismos na Europa, era preciso que o Brasil e outros países da América Latina que vinham assumindo governos autoritários retrocedessem essas tendências em favor da retomada dos princípios democráticos. Em 1946, uma nova Constituição é homologada no Brasil, com um caráter claramente democratizante. Durante o governo de Dutra, ocorre uma série de transformações que vão levar ao refortalecimento do grupo varguista, que voltaria Getúlio Vargas ao poder em 1950 através da via democrática. De 1950 até 1954, quando Vargas se suicida, denomina-se o período democrático da gestão Vargas. Assim, nós podemos destacar 4 diferentes períodos do varguismo. O período do governo provisório, de 30 a 34, o período do governo constitucional, de 34 a 37, o período do Estado Novo, de 37 a 45. Esse período, que vai de 30 a 45, é denominado pela historiografia clássica de Era Vargas. Mas Vargas voltará ao poder em 1950 através do voto popular. E, nesse momento, ampliará aquelas políticas nacional-desenvolvimentistas iniciadas ainda nas suas primeiras gestões dos anos 30 e 40. Bem, a partir de agora, então, vamos falar de algumas características que orientaram as reformas administrativas inauguradas por Getúlio Vargas. Após a Revolução de 30, Vargas inicia uma etapa de reestruturação do Estado Nacional Brasileiro, e esse período é conformado como um período marcante para a estruturação definitiva da máquina burocrática do Estado Nacional Brasileiro. Como nós já verificamos nas atividades anteriores, a formação do Estado no Brasil deriva de uma longa trajetória que vem desde o final do século XVIII e passa por uma consolidação no século XIX, especialmente durante a gestão dos saquaremas conservadores à frente dos governos imperiais no Segundo Reinado. Depois da gestão saquarema, que procura também centralizar o poder, centralizar a administração e iniciar um processo de burocratização da máquina pública, ampliando-se a gestão patrimonialista e o interesse privado à frente da coisa pública. A oligarquização da política vai ser uma característica forte do período da Primeira República. Com o início do varguismo, há um processo de rompimento com a estrutura patrimonialista, oligárquica, em favor da recentralização do poder, da recentralização da administração, de forma que a administração se dissociasse dos interesses imediatos dos oligarcas em cada um dos estados do Brasil. Getúlio Vargas, então, vai reinaugurar o processo de formação e consolidação da máquina burocrática do Estado Nacional Brasileiro, rompendo com a descentralização federativa da Primeira República e retirando lentamente o poder dos coronéis e dos oligarcas regionais. Na oposição à descentralização oligárquica, Getúlio Vargas vai propor, ao contrário, uma recentralização do poder e uma recentralização da administração. Getúlio Vargas acreditava que era preciso ocorrer um distanciamento entre os interesses imediatos das oligarquias regionais e dos coronéis daqueles que estavam vinculados ao interesse público, ao interesse verdadeiramente republicano. Para tanto, era preciso que o Estado Nacional se tornasse cada vez mais independente das elites regionais. E a fórmula para que isso acontecesse
passava pela centralização política, pela centralização administrativa e pela reforma de teor meritocrático, evitando o uso privado da coisa pública e ampliando os princípios republicanos já inscritos na Carta de 1889, mas não levados a cabo durante a Primeira República. Vargas também vai ser inaugurador de uma tendência longeva, tanto no pensamento político brasileiro quanto na administração pública nacional, que é o chamado nacionalismo de teor populista. O populismo vai se caracterizar por relações travadas diretamente entre o líder nacional e as massas populares, sem haver uma intermediação entre governo, partidos e sociedade. A relação passa a se travar diretamente entre o líder político, o Estado e as massas populares, sem a necessidade dessa intermediação institucional ou partidária. Isso se fortalece com o perfil carismático de Getúlio Vargas. Vejam, há pouco eu falava para vocês que Getúlio Vargas vai implantar uma gestão tendencialmente burocrática. Mas como nós já tínhamos visto em outras atividades do curso, não há jamais na esfera prática uma administração pura, completamente burocrática, ou completamente patrimonial, ou completamente carismática. Sempre haverá um certo hibridismo nas relações práticas de execução das políticas administrativas. No caso da gestão Vargas, é muito clara a intermediação entre dois modelos, o modelo burocrático racional e o modelo carismático. Getúlio Vargas vai ser o mais importante líder político brasileiro a assumir a frente do Estado Nacional durante o século XX. E parte do seu poder derivará também da sua capacidade carismática de se comunicar com as massas populares. Esse modelo burocrático, carismático, vai dar vazão ao fortalecimento do nacional populismo. São criados, ainda no começo dos anos 30, logo depois da Revolução de 1930, dois ministérios-chave para a estruturação das relações entre o Estado Nacional e as massas populares. Um deles será o Ministério da Educação e da Saúde. Até então, não havia qualquer tipo de administração nacional da saúde e da educação. Cada estado levava a cabo o seu modelo de gestão escolar e o seu modelo de gestão da saúde. A saúde pública não era universalizada e não visava atender o conjunto da população brasileira. Getúlio Vargas, assim, através da criação do Ministério da Educação e da Saúde, vai ser o primeiro a nacionalizar o ensino no Brasil e a colocar no Estado a responsabilidade de atender a toda a sociedade brasileira, garantindo ensino público, gratuito, de qualidade, assim como uma saúde voltada para os interesses da maior parte da população, obrigando o Estado a ter ações incisivas no sentido da melhoria das condições sanitárias e das condições gerais de saúde da população. Além da criação desses dois ministérios, vai ser destaque na gestão de Getúlio Vargas o começo de controle estatal sobre os contratos de trabalho. Bom, de uma forma geral, podemos destacar algumas características centrais do modelo getulista de gestão burocrática do Estado Nacional Brasileiro. Entre elas, a centralização política, a centralização administrativa, o nacionalismo, combatendo assim as tendências imperialistas, a cidadania concedida. O que é cidadania concedida? Cidadania concedida diz respeito a um conjunto de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários que são atribuídos pelo Estado aos trabalhadores e aos cidadãos em geral e que não tinham sido efetivamente reivindicados pelo movimento social ou pela sociedade civil organizada. Ou seja, os direitos emergem do Estado para a sociedade, de cima para baixo, de forma autoritária, não participativa, não compartilhada entre Estado e sociedade. Esse modelo de atribuição de direitos, ao mesmo tempo que garantirá avanços no que diz respeito à participação dos trabalhadores no conjunto da riqueza nacional, por outro lado, também expressará o autoritarismo de Getúlio Vargas, que de alguma maneira continuará mesmo depois da morte do líder político. Outra questão de destaque na gestão burocrática de Getúlio Vargas será o corporativismo.
Getúlio Vargas inaugurará um conjunto de legislações, entre elas a legislação trabalhista e previdenciária e sindical, que colocarão o Estado num espaço intermediário entre os interesses do capital, dos patrões, e o interesse dos trabalhadores e dos operários em particular. O Estado passaria a organizar o sistema sindical, todos os sindicatos seriam homologados e legalizados a partir do novo Ministério do Trabalho, e a partir daí, todas as relações entre capital e trabalho seriam mediadas, negociadas, articuladas a partir do governo. Esse modelo sindical corporativo é ainda o modelo que nós temos até hoje, né? E nós conhecemos muito bem o caráter autoritário que ele representa, uma vez que os trabalhadores se subjugam ao Ministério e à Justiça do Trabalho, que pode ou não autorizar o direito, que deveria ser um direito universal, de greve. Assim, o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho, desde o período Getúlio, começam a ter um papel cada vez mais relevante na orquestração dos conflitos entre as classes populares. É claro que quando nós falamos no período Getúlio, nós associamos os governos de Vargas imediatamente à plataforma nacional desenvolvimentista. O desenvolvimentismo partia do princípio de que caberia ao Estado estimular, incentivar a formação de uma indústria nacional capaz de substituir aqueles produtos manufaturados e industrializados que antes comprávamos do exterior. Era preciso substituir as importações, era preciso ganhar autonomia industrial, mas para tanto era preciso também montar um pacto político de sustentação desse modelo desenvolvimentista. Esse pacto, o chamado Pacto Nacional Populista, vai envolver um acordo, um pacto, uma associação entre diversas classes. Esse pacto pluriclassista envolveria trabalhadores urbanos, envolveria empresariado nacional, envolveria governo, numa busca de uma industrialização que favorecesse a ampliação de direitos dos trabalhadores, ampliação das rendas e dos salários e também a ampliação da produção industrial. Trabalhadores, governo e empresários se uniriam numa mesma plataforma em favor do desenvolvimento. Isso coloca um papel cada vez maior para o Estado, que passa a ser o articulador das diversas classes, evitando, assim, o conflito entre elas, no sentido de promover o interesse nacional em primeiro plano. Outra questão que ganha destaque durante o getulismo vai ser o chamado trabalhismo. Em 1945, pouco antes do fim da era Vargas, Getúlio vai criar dois partidos. O primeiro partido será o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, organizado a partir das lideranças sindicais articuladas com o governo. O segundo partido será o PSD, Partido Social Democrático, que será articulado a partir dos interventores nos estados. Em cada estado, Getúlio Vargas indicou um interventor, um governador biônico, exatamente para representar os interesses do governo federal perante a máquina administrativa regional. Esse PSD, assim como o PTB, serão duas das principais armas político-institucionais que vão organizar o sistema partidário durante a chamada República de 1946, que é o período que vai da decretação da nova Constituição em 1946 até o golpe militar de 1964. Além do PTB, além do PSD, havia ainda, no começo dos anos 40, um terceiro partido que vai disputar o poder durante essa República de 46. A UDN, União Democrática Nacional, de perfil claramente conservador, de direita, a UDN será a principal crítica do modelo varguista do Estado interventor, planejador, desenvolvimentista. O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, organizado a partir das lideranças sindicais, será uma importante instituição para a organização dos trabalhadores e para a articulação entre os movimentos de esquerda, inclusive aqueles que estavam na ilegalidade, como, por exemplo, os movimentos ligados ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o chamado Partidão. O Partidão, a partir dos anos 50, vai se associar ao PTB, na legalidade, no sentido de conformar uma grande aliança nacional desenvolvimentista, liderada por uma das principais lideranças
do grupo trabalhista, João Goulart, que viria a se tornar presidente da República logo depois da renúncia de Jânio Quadros e seria o grande protagonista do conflito entre as forças civis e as forças militares que redundou no golpe militar de 1964. Por isso, o PTB está na origem dos movimentos nacional-desenvolvimentistas e da organização do movimento operário nas principais cidades do país. Ao falar do período Vargas, é importante destacarmos alguns direitos que Getúlio Vargas vai atribuir à sociedade brasileira em geral e a alguns setores dela em particular. É importantíssimo destacarmos a ampliação significativa do eleitorado, ainda no começo da gestão de Getúlio Vargas. Primeiro, em 1932, com a aprovação da lei que garantia o direito de voto às mulheres, que seria ratificado pela Carta Constitucional de 1934 e que praticamente dobraria o eleitorado nacional. Pela primeira vez, então, as mulheres podiam não só se candidatar a cargos de representação, tanto nos estados, municípios, quanto no Congresso Nacional, e poderiam também votar, né? Isso vai iniciar uma longa trajetória de mudança político-eleitoral na história brasileira, garantindo a integração cada vez mais ativa das mulheres na vida política nacional. Outra característica importante da gestão de Vargas, ainda durante o começo dos anos 30, se pautará pela criação desses dois ministérios que eu comentei há pouco, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, que atribuem ao Estado a responsabilidade pela consecução de políticas para a garantia de saúde e educação universal para todos os cidadãos brasileiros. Essa legislação foi fundamental, ela representou pela primeira vez na nossa história, né, a garantia de direitos sociais no que diz respeito à ampliação dos investimentos no setor público. Né? Até então, a educação não era uma obrigação do Estado. Né? Havia poucas escolas, grupos escolares e ginásios escolares estatais. Né? A maior parte da educação era privada. E Getúlio Vargas procura exatamente romper com esse privatismo, ampliando o escopo de ação do Estado, especialmente do governo federal, no tangente à responsabilização do Estado para a execução de ações e políticas públicas voltadas para a formação educacional e para a garantia da saúde em âmbito nacional. Outra questão importante, ainda dos anos 30, que vai marcar o período de Vargas, será a criação do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai dar origem a um conjunto de debates que redundarão nos chamados direitos trabalhistas e direitos previdenciários. Dentre esses direitos trabalhistas, vale destacar especialmente a aprovação da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Dentre outros elementos constantes da CLT, podemos destacar a garantia do salário mínimo, a garantia da formalização do trabalho, o que abria caminho para a consecução de um conjunto de outros direitos acessórios, como o direito a férias remuneradas. Até então, nenhum trabalhador tinha férias remuneradas. Foi garantido o direito ao descanso semanal obrigatório. Até então, os trabalhadores não dispunham desse direito. Foi estabelecida uma jornada de trabalho de 8 horas. Até então, os trabalhadores, especialmente das indústrias, chegavam a trabalhar 12, 14, até 17 horas por dia, né? Levando a uma deterioração das suas condições de saúde, né? E a uma diminuição contínua da produtividade média do trabalho. A CLT também vai inaugurar o direito às licenças, licença médica, licença maternidade, licença paternidade, a igualdade de salários entre homens e mulheres. É verdade que ainda hoje nós temos uma grande dissociação entre os salários recebidos por homens e os salários recebidos pelas mulheres. Entretanto, a nossa legislação proíbe a distinção salarial para trabalhadores que executam as mesmas atividades. Essa é uma inovação de Getúlio Vargas e foi importantíssimo para garantir às mulheres uma participação cada vez maior, não só na renda nacional, mas também na vida social brasileira. A gestão de Getúlio Vargas e a CLT foram importantes instrumentos para a consecução dos direitos trabalhistas, que até hoje nós temos aí como referência principal dos direitos dos trabalhadores do setor
privado. É importante também lembrarmos que vai ser obra de Getúlio Vargas a criação da Previdência Social. Até então, os trabalhadores não tinham qualquer amparo social que lhes garantisse uma velhice tranquila. A partir da criação da Previdência Social, né, e do Fundo de Garantia, os trabalhadores puderam ter acesso a benefícios sociais que lhes garantiram um mínimo de dignidade após o período de trabalho intenso, né, que marcava aí até os 60 anos de idade. Após os 60 anos de idade, portanto, depois essa idade vai ampliar-se para 65 anos, os trabalhadores poderiam trabalhar normalmente e, a partir dos 60 anos de idade, receberiam uma aposentadoria ou pensões derivadas de mortes dos trabalhadores. Bem, o sistema previdenciário, então, começa a ser montado ainda sob os auspícios do varguismo. Para falar um pouco desse processo que vai inaugurar uma plataforma de direitos sociais no Brasil, é importante lembrarmos que há alguns intelectuais que orientam a formulação dessa nova legislação. Entre eles, ganha destaque Oliveira Viana. Oliveira Viana foi um dos juristas mais influentes durante o getulismo, tinha uma postura conservadora e era muito crítico da política oligárquica da Primeira República. Oliveira Viana vai ser assessor direto do Ministério do Trabalho e será ele o grande responsável pela redação da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Oliveira Viana vai ser muito importante para desenvolver no Brasil setores do direito que ainda eram incipientes, especialmente do direito tributário, do direito previdenciário e dos direitos trabalhistas em geral. Ele vai se especializar no direito trabalhista e vai se tornar um dos primeiros presidentes do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Inclusive, a Justiça do Trabalho foi elaborada a partir das sugestões de Oliveira Viana feitas ao primeiro ministro do Trabalho no Brasil, Lindolfo Collor. Lindolfo Collor foi também um grande líder político, que vai não só organizar a Justiça do Trabalho e a legislação trabalhista, mas vai também criar a legislação previdenciária. Assim, ao falarmos do período getulista e das legislações sociais criadas por Getúlio, é importante lembrarmos dessas duas figuras proeminentes, Lindolfo Collor, que é o avô do ex-presidente Fernando Collor de Mello, e Oliveira Viana. Agora é importante falarmos também do processo de reforma administrativa iniciada pelo governo Vargas e continuada durante o período da chamada República de 1946. Portanto, é um período que vai de 1930 até 1964. Todo esse período é marcado por um conjunto de reformas administrativas que vão reorientar o serviço público no sentido da burocratização, da racionalização, da nacionalização da administração no Brasil. É importante marcarmos, então, alguns momentos-chave nesse processo. O primeiro, sem dúvida, deriva de 1930 com a formação e criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Vejam, não era só trabalho, indústria e comércio. É o Estado se colocando na mediação entre trabalhadores e empresários. O Estado direcionando os processos de industrialização. O Estado estimulando a substituição das importações no sentido da reversão do panorama de subordinação imperialista que vivíamos até o final da Primeira República. É importante destacarmos também, em 1936, a criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil. O Conselho Federal vai ser o primeiro órgão estatal a se preocupar com a organização do serviço público e com o controle sobre essa administração. É importante destacar que, durante a gestão patrimonialista da Primeira República, não havia qualquer instrumento de controle sobre o funcionalismo e sobre a gestão financeira do Estado. A partir da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, é que se inauguram os processos de controle, acompanhamento e planejamento da gestão administrativa do governo federal. Ainda em 1936, ocorre uma profunda reforma do serviço público, impondo-se critérios meritocráticos de seleção dos servidores públicos. Quando eu falo em critérios meritocráticos, eu me refiro aos concursos públicos.
né, que são universais e em que todos podem concorrer em pé de igualdade, diferente do que acontecia majoritariamente na gestão patrimonialista da Primeira República. O patrimonialismo tinha como forma regular de seleção do funcionalismo a escolha pessoal do líder, ou seja, muitas vezes escolhiam-se, indicavam-se indivíduos para assumirem cargos no setor público, sem que esses indivíduos fossem propriamente preparados, tecnicamente qualificados e tivessem mérito suficiente para exercício das funções a que eram relegados. Entretanto, com o getulismo, esse modelo vai ser minimizado, ampliando-se significativamente a seleção através de concursos públicos, imprimindo um caráter meritocrático à forma de organização, seleção e classificação do funcionalismo público. Em 1938, é importante destacar a formação do mais importante instrumento de controle e planejamento da gestão pública federal até os anos 60, que foi o DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público. Criado em 1938, o DASP vai passar a ser responsável pelo comando administrativo da gestão pública federal. Mais tarde vamos voltar ao DASP para explicar um pouquinho melhor quais eram as suas atribuições, quais eram os seus poderes. Mas é bom lembrar também que pouco depois da criação do DASP, em 1938, vai ser criada a Fundação Getúlio Vargas, em 1944, e em seguida a Escola Brasileira de Administração Pública. A Fundação Getúlio Vargas e a Escola Brasileira de Administração Pública serão as primeiras instituições de nível superior a preparar aquela que se transformará na tecnocracia brasileira, ou seja, nos quadros mais qualificados, prontos para executarem as tarefas de planejamento das ações de Estado. Vejam, nesse caso, há uma diferenciação entre as atividades de planejamento e as atividades de execução da administração. O planejamento concentrará principalmente os mais qualificados técnicos de Estado, que serão formados principalmente por essas escolas de nível superior, a FGV e a Escola Brasileira de Administração Pública. Já o setor operacional, executivo, ele é formado principalmente por uma burocracia técnica, mas com uma qualificação um pouco menor, um pouco mais voltada principalmente para os servidores com formação de segundo grau. Então vejam, começa com o Getúlio Vargas a haver uma dissociação entre a formação dos quadros administrativos tecnocráticos, com formação superior, preparados especificamente para gerir a coisa pública, e aqueles quadros administrativos de terceiro, quarto escalão, serão os quadros operacionais, com uma formação técnico-profissional um pouco inferior, principalmente orientada para servidores apenas com o segundo grau. Ao falar um pouco da gestão burocrática getulista, é importante voltarmos às perspectivas que o DASP vai introduzir como regras, como normas de organização do Serviço Público Nacional. O DASP vai inaugurar, então, os primeiros princípios de gestão técnica do serviço público. O DASP procurava exatamente eliminar as práticas clientelistas, o empreguismo característico dos princípios patrimonialistas da gestão oligárquica até o final da Primeira República. O clientelismo e o empreguismo abrem caminho para que vários servidores públicos sejam indicados de forma patrimonial, sem a qualificação técnica e a competência necessária para a execução de atividades de governo. Isso, naturalmente, vai ampliar os gastos do governo, sem ampliar na mesma proporção a eficácia, a eficiência e a efetividade das políticas públicas. Para reduzir o clientelismo e o empreguismo, era preciso criar normas meritocráticas, universais e nacionais de seleção do funcionalismo público. Caberia ao DASP elaborar, a partir de 1938, os concursos públicos nacionais. Cabia ao DASP também elaborar o orçamento da União e fiscalizar a execução orçamentária. Até então, não existia nenhum órgão que acompanhasse a formulação do orçamento e muito menos que acompanhasse a execução administrativa desse orçamento. Isso caberá ao DASP, que dará um salto qualitativo na administração pública federal e na capacidade que o Estado tinha de planejar suas ações de longo prazo.
A partir do DASP, então, nós começamos a ter um sistema de controle social e público sobre a administração. O DASP também passou a normatizar e controlar a administração pública da União, combatendo o uso privado da máquina pública. Através de que princípios? Primeiro, controlando os sistemas de compras públicas e controlando também o uso de equipamentos nas rotinas de trabalhos dos servidores. Pela primeira vez, havia um órgão competente voltado exclusivamente para o acompanhamento das atividades de trabalho dos servidores públicos. O DASP também foi o responsável pela elaboração de seleções públicas com vistas à formação de um serviço público tecnicamente qualificado. Uma vez selecionados através de concursos, os servidores públicos passariam a vivenciar cotidianos marcados pela formação continuada, com cursos voltados para a qualificação técnico-profissional desses servidores, no intuito de aumentar continuamente a produtividade média do trabalho do serviço público. O DASP também foi o primeiro órgão a refletir sobre a administração pública e sobre os servidores, dando origem ao primeiro Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. É o que está na origem da nossa lei atual, que rege o serviço público, chamado Estatuto do Servidor Público, a Lei 8.112. Então, quem começa a refletir sobre os meios de administração, sobre gestão pública dos servidores, controle dos servidores, qualificação técnico-profissional, controle de gestão, controle financeiro, será o DASP, instituição central para a reforma administrativa burocratizante de Getúlio Vargas. Vamos falar agora um pouco do Pacto Populista. O populismo previa um pacto social entre as classes, de forma que trabalhadores e empresários industriais se unissem ao governo, garantindo uma plataforma de crescimento econômico com ampliação da substituição de importações, ampliação da diversificação econômica e da industrialização, em face, em paralelo, do aumento da renda e dos salários dos trabalhadores. De fato, a partir dos anos 60, ainda marcados pelas teorias getulistas, nós verificaremos um aumento gradual e sistemático dos salários dos trabalhadores e uma força cada vez maior do Estado na orquestração dos investimentos industriais por todo o país. O populismo se ampararia, então, nesse pacto pluriclassista, ou seja, que uniria várias classes, com interesse nacional e com interesse desenvolvimentista. O populismo se caracteriza também por gestões públicas com forte influência carismática dos líderes. Eu falei há pouco do carisma de Getúlio Vargas, mas certamente Getúlio Vargas não foi o único líder carismático durante esse período. Podemos indicar outros, como, por exemplo, Jânio Quadros, como, por exemplo, João Goulart, como, por exemplo, Adhemar de Barros, uma grande liderança do estado de São Paulo, e que vai caracterizar uma gestão populista, uma gestão muito voltada para o apoio das massas populares a partir de um pacto pluriclassista. O populismo se amparou no Brasil, especialmente durante as décadas de 40, de 50 e de 60, no chamado trabalhismo, que propunha melhorias salariais para os trabalhadores, mesmo em face do fortalecimento do capitalismo industrial. Ou seja, a ideia do trabalhismo não era uma ideia revolucionária, era uma ideia partida da concepção desenvolvimentista de que os trabalhadores poderiam ser permanentemente favorecidos com ampliações salariais, mesmo em face da ordem capitalista. Nesse momento, há uma dissociação entre duas perspectivas no campo operário, especialmente. Uma perspectiva trabalhista, que associava-se ao nacional-desenvolvimentismo e ao pacto pluriclassista com a chamada burguesia nacional, e a opção revolucionária, em grande parte capitaneada pelo Partidão, pelo PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Então tínhamos duas vertentes que mais tarde, no final dos anos 40 e começo dos anos 50, seriam compatibilizadas. A vertente revolucionária do Partidão, a vertente trabalhista do PTB. A partir dos anos 50, o Partidão começa a assumir a via institucional de apoio ao nacional-desenvolvimentismo e passa a defender um nacional-desenvolvimentismo de caráter populista
como forma de fortalecer o capitalismo nacional para então, numa segunda etapa, inaugurar um processo revolucionário de teor socialista. Portanto, entre os anos 50 e os anos 60, nós vamos verificar uma unicidade entre as perspectivas dos trabalhadores, quer sejam aqueles de raízes revolucionárias comunistas, quer sejam aqueles de raízes desenvolvimentistas trabalhistas. E o governo Vargas vai saber, de forma exemplar, coordenar o esforço tanto de empresários quanto de trabalhadores na formulação do grande pacto populista e nacionalista. Uma outra característica do populismo será a inauguração de políticas chamadas de bem-estar social, que são as políticas que garantem direitos sociais à maior parte da população. Essas políticas são inauguradas por Getúlio Vargas e ancoram o Pacto Nacional Populista, exatamente porque garantem aos trabalhadores direitos que até então eles não tinham. O apoio aos direitos dos trabalhadores vai abrir caminho para que Getúlio Vargas consiga articular um pacto de sustentação política que garantirá a sua reeleição em 1950. Essas políticas de bem-estar social eram formuladas a partir de algumas vertentes europeias de teor keynesiano. Quando eu falo keynesiano, me refiro aqui a John Maynard Keynes, um economista escocês que vai ter uma forte influência na orientação das políticas desenvolvimentistas na Europa do pós-guerra. O Getúlio vai introduzir aqui no Brasil, a partir dos direitos sociais, uma plataforma próxima da plataforma social-democrata, de bem-estar social de perfil keynesiano, que visava exatamente garantir o mínimo de equilíbrio entre as diversas classes sociais, promovendo o desenvolvimento pleno do capitalismo industrial. Entre outras lideranças dos anos 50 e dos anos 60 que vão incorporar os princípios getulistas, podemos destacar especialmente Juscelino Kubitschek, João Goulart, também chamado de Jango, e Leonel Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul e uma importantíssima liderança dos trabalhadores e do trabalhismo. Tanto João Goulart, JK e Brizola estarão à frente da continuidade do projeto nacional populista de Getúlio Vargas. Todos eles foram formados nas bases getulistas, trabalharam com Getúlio e levarão a cabo algumas das políticas elaboradas por Getúlio Vargas nos anos 50 e nos anos 60, após a morte de Vargas. Juscelino Kubitschek, do PSD, governou o Brasil de 1955 até 1960 e inaugurou a fase da industrialização pesada no Brasil com a vinda das multinacionais montadoras de automóveis, que dão o início, dão o ponto inicial para o desenvolvimento pleno da grande indústria no Brasil. Juscelino Kubitschek promoveu um desenvolvimento não nacionalista, introduzindo as multinacionais no Brasil, embora estimulando a criação de indústrias subsidiárias de capital nacional, pequenas metalúrgicas, pequenas siderúrgicas que ampararam o desenvolvimento pleno das montadoras no Brasil. É importante destacar que esses líderes, como JK, como João Goulart, como Leonel Brizola, levaram a cabo o chamado trabalhismo de teor nacionalista, de perfil social. Jango e Brizola propuseram reformas estruturais, as chamadas reformas de base democráticas. Entre elas, a reforma administrativa, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma universitária, a reforma tributária e a reforma bancária. Esse conjunto de reformas visava exatamente garantir maiores direitos e maior participação da sociedade na distribuição das riquezas promovidas pelo Estado. Nesse sentido, as reformas de base gerarão um conjunto de conflitos entre os setores da esquerda sindical e os setores ligados à direita e principalmente aos militares. Assim que Jânio Quadros renuncia à presidência da República em 1961, João Goulart, o vice-presidente, assume o poder, embora após uma longa negociação com os grupos militares, que tentaram impedir a sua posse. A partir de 1961, João Goulart coordenará os esforços das esquerdas no Brasil no sentido de dar continuidade
às mudanças estruturais inauguradas por Getúlio Vargas e a dar celeridade no Congresso Nacional para a votação das chamadas reformas de base. Essas reformas de base, que tinham a reforma agrária como ponto central, gerarão um conflito cada vez maior entre os representantes dos grupos de esquerda e os representantes alinhados aos interesses norte-americanos, especialmente expressos pelos grupos militares. São esses conflitos que darão ensejo ao golpe militar de 1964. Após comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, João Goulart chega a afirmar que a reforma agrária seria executada por bem ou por mal, com ou sem o apoio do Congresso Nacional. Poucos dias depois, a brecha aberta por João Goulart justificará o golpe militar de 1964, que inaugurará um período longo de 21 anos de autoritarismo e de repressão, não só aos militantes de esquerda, mas a todos os movimentos organizados de trabalhadores no Brasil. Entre as características próprias do Estado Nacional Desenvolvimentista, podemos destacar especialmente o fortalecimento da capacidade de investimento e de intervenção do Estado na esfera econômica. O Estado passa a ser o grande promotor do desenvolvimento. Um Estado que lentamente vai se tornando o maior empresário do país, com a criação de empresas privadas de capital estatal, empresas privadas de capital misto e inaugurará em seguida a formação das primeiras autarquias. Esse modelo nacional desenvolvimentista previa o planejamento e a intervenção econômica para dar cabo o estímulo à industrialização e à substituição das importações. Nesse sentido, a partir dos esforços, especialmente de Celso Furtado, nosso mais importante economista brasileiro, de Pombal, na Paraíba, Celso Furtado será o inaugurador de algumas importantes instituições que levarão a cabo o Projeto Nacional Desenvolvimentista. Entre elas, vale destacar a formação da SUDENE, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, a primeira instituição que vai refletir sobre programas nacionais de desenvolvimento para a região Nordeste, e, finalmente, já sob o governo João Goulart, a formação do Ministério do Planejamento. Não haveria capacidade efetiva do Estado levar a cabo um programa nacional desenvolvimentista sem uma ação planejadora antecedente. Era preciso criar uma instituição que se responsabilizasse especialmente pelo planejamento das ações de governo. E o Ministério do Planejamento será essa instituição. Liderado inicialmente por Celso Furtado, o Ministério do Planejamento será fundamental para a orquestração das políticas nacional desenvolvimentistas de apoio ao crescimento industrial. Quando nós falamos em nacional desenvolvimentismo, é patente a necessidade de substituição de importações. O Pacto populista ele previa a afirmação de uma estratégia nacional de desenvolvimento autônomo contra o imperialismo estrangeiro. Para tanto, era preciso que o Estado brasileiro exportasse cada vez menos lucros para o exterior, comprasse cada vez menos produtos de fora e passasse a produzir produtos industrializados dentro do país, de forma a substituir as importações e a gerar emprego, renda e desenvolvimento no Brasil. Entre outras questões tratadas pelo nacional desenvolvimentismo, também podemos destacar o fortalecimento do mercado interno. O fortalecimento do mercado interno se daria a partir de vários princípios, dentre os quais os aumentos salariais contínuos dos trabalhadores. O aumento da renda dos trabalhadores ampliaria o consumo e, consequentemente, as oportunidades de ampliação da produção industrial nacional. Entre outras questões também levantadas pelo nacional desenvolvimentismo, podemos incluir a ampliação contínua dos direitos sociais, como forma também de dar guarida a um projeto de fortalecimento do mercado interno, do consumo e da renda nacional. Para tanto, era preciso uma indução à industrialização. A ampliação do Estado empreendedor, do Estado empresário, será um instrumento fundamental para induzir novos investimentos em outros setores ainda inexistentes no Brasil. A partir do varguismo, nós vivenciamos no Brasil um processo de rápida
disseminação de padrões industriais cada vez mais diversificados, procurando construir no Brasil um parque industrial que superasse os gargalos e a subordinação em relação às economias estrangeiras, especialmente dos países chamados de países centrais. São os países desenvolvidos que exportavam para o Brasil produtos industrializados a preços altos e compravam do Brasil produtos agrícolas e bens primários a baixos preços. O nacional-desenvolvimentismo vai propor, portanto, a substituição das importações como forma de maximizar a riqueza nacional e de nacionalizar os frutos, né, do desenvolvimento, principalmente promovendo uma ampliação da renda, uma ampliação do consumo e dos direitos sociais. Entre as propostas nacional-desenvolvimentistas, uma que ganhou bastante destaque foi a ideia de redução das desigualdades regionais. A partir dos anos 40, fica cada vez mais patente uma profunda desigualdade existente entre os estados do Centro-Sul, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que concentravam a maior parte das indústrias brasileiras, e o Nordeste, que continuava se ancorando ainda na indústria agrícola, da cana, né, e do cacau. Com a crise da indústria da cana, o Nordeste entra em uma profunda crise econômica, levando como consequência a uma migração cada vez mais intensa de trabalhadores do Nordeste para as indústrias do Centro-Sul. Celso Furtado, que foi o grande propugnador da criação da SUDENE, da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, será um dos primeiros intelectuais a propor uma industrialização diversificada voltada para o Nordeste, exatamente para evitar a drenagem de riqueza do Nordeste para o Centro-Sul e superar o subdesenvolvimento do Nordeste. Celso Furtado foi o mais importante economista brasileiro. Ele trabalhou no DASP e, portanto, já tinha uma longa experiência no trato sobre o serviço público e a gestão governamental. Foi um dos criadores da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, órgão da Organização das Nações Unidas, da ONU, sediado no Chile, em Santiago, e esse grupo da CEPAL será o grande formulador das primeiras políticas desenvolvimentistas na América Latina. Mais tarde, o Celso Furtado vai trabalhar também para o governo de Juscelino Kubitschek e será o grande formulador das políticas de governo de JK. À frente da SUDENE, o Celso Furtado vai ser um articulador das tendências regionais em favor de uma industrialização autônoma do Nordeste. A SUDENE visava exatamente acabar com as diferenças entre os interesses dos estados que compunham o Nordeste. Cada estado que compunha o Nordeste tinha um plano para o seu desenvolvimento. Era preciso pensar um plano integrado, que superasse os conflitos partidários, que superasse os conflitos estadualistas em favor de um desenvolvimento regional cada vez mais dinâmico, cada vez mais autônomo, que ampliasse a participação do Nordeste no conjunto da distribuição da riqueza nacional. Vamos falar um pouco agora do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que será uma importante instituição acadêmica fundada no Rio de Janeiro em 1955, logo após a morte de Vargas, no governo Café Filho, e que terá uma influência muito grande na formulação dos planos de governo, tanto de Juscelino Kubitschek quanto de João Goulart. O ISEB foi muito influenciado pela CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina da ONU, com forte influência também da teoria de Celso Furtado acerca do desenvolvimento nacional e da redução das desigualdades regionais. O plano de metas de Juscelino Kubitschek, que foi um programa levado a cabo pelo presidente para promover a mudança de 50 anos em 5, foi elaborado dentro dos quadros do ISEB. O próprio Juscelino Kubitschek chegou a dar aulas no ISEB durante 2 semestres, mostrando uma intensa compatibilização entre os objetivos intelectuais desse instituto no Rio de Janeiro e os objetivos da formação de um programa de governo nacional desenvolvimentista. O nacionalismo anti-imperialista
e as reformas de base de João Goulart serão, em grande parte, apoiados pelo ISEB. O ISEB foi uma instituição que reuniu lideranças intelectuais de matizes ideológicos dos mais variados, de liberais a social-democratas e até comunistas, né? O ISEB reuniu grupos muito variados que se consolidaram a partir de uma plataforma homogênea: o nacionalismo, o desenvolvimentismo e o anti-imperialismo. Liberais, social-democratas ou comunistas reconheciam que era preciso avançar numa revolução democrático-burguesa no sentido de preparar o país para uma nova transformação estrutural, social, política e econômica. Para tanto, seria preciso um conjunto de políticas de teor desenvolvimentistas não ancoradas no velho imperialismo norte-americano a que o Brasil se submetera desde os anos 20. A crítica do ISEB ao modelo burocrático weberiano pode ser destacada como uma das características centrais também de alguns dos estudos realizados pelo Instituto. Segundo alguns intelectuais do ISEB, a exemplo de Alberto Guerreiro Ramos, a burocratização inaugurada por Getúlio Vargas havia promovido ao mesmo tempo a redução do patrimonialismo característico da Primeira República, mas havia criado também alguns empecilhos à garantia de eficiência da administração pública federal. Era preciso garantir a meritocracia, a eficiência e a operacionalidade do Estado através de regras burocráticas. Entretanto, em muitas das vezes, a burocracia cresceu de tal maneira que acabou impedindo a eficiência normativa da administração pública, o chamado formalismo, que nós conhecemos também como papelório. É quando a burocracia deixa de prover uma ação eficiente e passa a ser um empecilho à eficiência do serviço público, quando gasta-se mais com atividades meio do que com atividades fim. O ISEB, então, vai ao mesmo tempo defender uma plataforma burocratizante, antiprivatista, antipatrimonialista, mas vai defender também uma reforma administrativa que reduzisse o papel formalista que as estruturas institucionais burocráticas haviam promovido. O funcionalismo público, durante esse período dos anos 50 e 60, começa também a passar por uma grande transformação estrutural. Os funcionários públicos são distinguidos dos chamados extranumerários, que eram aqueles indicados por lideranças políticas, por ministros, por lideranças estaduais, para ocuparem papéis centrais na administração pública. Era preciso, segundo o ISEB, romper com o clientelismo populista que vinha promovendo o empreguismo como forma de cooptação política de setores sociais cada vez maiores. Como ocorreria esse processo? Em primeiro lugar, garantindo um controle cada vez mais estrito sobre a atividade dos servidores públicos, garantindo também a desconexão entre os interesses partidários imediatos dos grupos majoritários no Congresso dos interesses da administração, separando política de administração. Quando a política se intervinha na administração, a tendência natural era a redução da eficiência administrativa. Era preciso direcionar a administração pública para um perfil cada vez mais técnico, cada vez mais profissional. E o ISEB será um grande polo de formação intelectual desses novos técnicos que, a partir dos anos 60, assumirão à frente dos principais ministérios e dos órgãos acessórios da Presidência da República. Entre algumas lideranças principais do ISEB, podemos destacar especialmente Hélio Jaguaribe, o seu fundador, Alberto Guerreiro Ramos, um dos mais importantes sociólogos da história do país, um dos primeiros a fazer a crítica ao formalismo burocrático, e Nelson Werneck Sodré. Nelson Werneck Sodré era um militar de carreira que havia se aposentado e entrou no ISEB e passará, a partir de 1962, a dirigir os trabalhos da instituição superior. Ambos esses autores vão ser influenciados pelas teorias nacional-desenvolvimentistas, demonstrando a possibilidade de associação entre interesses de liberais, como Hélio Jaguaribe, de social-democratas, como Guerreiro Ramos,
e de comunistas como Nelson Werneck Sodré, com vistas à consolidação de um panorama de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e para a redução das desigualdades sociais e redução das desigualdades regionais. Portanto, esse grupo de intérpretes, de intelectuais, será importante na formulação do chamado Pacto Nacional Desenvolvimentista dos anos 60. Vamos falar agora da crise do Pacto Nacional Desenvolvimentista, de teor populista, e da emergência do Estado burocrático autoritário. Quando nós falamos em Estado burocrático autoritário, nos referimos especialmente ao Estado que se gesta a partir do golpe militar de 1964. O golpe militar de 1964 retoma algumas posições contrárias àquelas que vinham sendo levadas a cabo pelos governos de teor getulista e desenvolvimentista. Entre as características proeminentes dos governos militares, podemos destacar especialmente o fortalecimento do Estado autoritário, a recentralização política e administrativa, a formação de uma tecnocracia civil-militar, a tecnocratização e a dissociação entre os setores estratégico e operacional do Estado. O setor estratégico, que seria responsável pelo planejamento, seria formado exclusivamente por técnicos altamente qualificados, não só nas escolas superiores brasileiras, mas também nas escolas superiores dos países centrais. Já a burocracia operacional do Estado teria uma formação técnica inferior e estaria dissociada dos mecanismos de organização do planejamento e da gestão pública nacional. Podemos destacar também como característica do Estado burocrático autoritário o controle militar sobre os mecanismos de administração. Nas principais agências de administração são colocadas lideranças militares que passam a orientar a ação dessas agências gerenciais e administrativas, colocando os militares no controle sobre os processos de gestão nacionais. É importante destacar também que os governos militares também assumiram, especialmente a partir dos anos 70, estratégias de teor desenvolvimentista. Entretanto, o desenvolvimentismo dos militares era bastante diferente do desenvolvimentismo nacionalista dos grupos getulistas. O desenvolvimentismo militar tinha como objetivo não favorecer as classes trabalhadoras e promover a substituição de importações, mas principalmente ampliar o quadro e a diversificação das indústrias no Brasil, garantindo cada vez maiores produtividades e lucros para a indústria nacional, sem, contudo, distribuir os resultados da riqueza nacional produzida. Ou seja, durante o período militar nós tivemos o maior crescimento industrial da história do país até então, sem que esse crescimento industrial viesse a promover uma redução das desigualdades sociais e de renda. Ao contrário, durante o período militar, verificou-se a maior concentração de renda da história do país, favorecendo claramente os grandes grupos empresariais, as grandes empreiteiras e os grandes grupos de comunicação, ainda hoje dirigentes no Brasil. Ao falar do desenvolvimentismo autoritário, é importante também destacarmos as duas iniciativas de reforma administrativa levadas a cabo pelos governos militares. Nesse aspecto, é importante destacarmos o Decreto-Lei 200, de 1967, o ano da consolidação da Constituição autoritária dos militares. Em 1967, o Decreto 200 criou a Secretaria de Modernização e Reforma Administrativa do Ministério do Planejamento. Entre algumas características constantes do Decreto 200, podemos destacar especialmente no artigo 4º, a administração federal compreende a administração direta, ligada aos ministérios, e a administração indireta, que compreenderia as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Vejam, o Decreto 200, portanto, procurava inaugurar os primeiros princípios de gestão gerencialista, que buscava reduzir o formalismo da administração burocrática e ampliar a flexibilidade
nos contratos de gestão da administração pública e dos setores públicos em geral. Por isso, começa a ganhar maior força a administração indireta, perdendo o poder a administração direta, aquela ligada diretamente aos ministérios. Entre os princípios fundamentais do Decreto 200, podemos destacar especialmente aquele constante no artigo 6º, que diz respeito às atividades da administração federal, que deverão obedecer aos seguintes princípios: do planejamento, da coordenação, da descentralização, da delegação de competências e do controle. Nem todos esses indicadores, esses princípios, serão de fato levados a cabo pela administração dos militares. Alguns deles, como controle, planejamento e coordenação, de fato ganharão maior amplitude nos processos de gerenciamento e administração pública. Entretanto, a coordenação descentralizada vai ocorrer somente após o final do período militar, especialmente com a Constituição Democrática e Cidadã de 1988. O Decreto-Lei 200, portanto, vai procurar ampliar os mecanismos flexíveis de administração, especialmente fortalecendo a administração indireta, e vai procurar reduzir o processo de burocratização da máquina pública. Esse processo de reforma administrativa, inaugurada pelo ministro Roberto Campos, vai também dar ensejo a uma política antiburocrática. Essa política antiburocrática, que criticava a extrema burocratização como uma forma de redução da eficiência administrativa e gerencial do Estado, partia do princípio de que haveria uma grande diferenciação entre a administração das autarquias, fundações, empresas públicas e de capital misto, ou seja, a administração indireta, e os mecanismos próprios da administração direta. Os salários dos tecnocratas da administração indireta passam a ser cada vez maiores e ocorre um certo congelamento dos salários dos trabalhadores da administração pública direta, ocorrendo com o tempo uma grande diferenciação salarial entre os servidores das administrações direta e indireta, com privilégio notório para a administração indireta, para as autarquias, para as empresas públicas, empresas de capital misto, para as fundações. Em 1973, com o início da crise do petróleo, que se aprofundará em 1974, ocorre uma reversão dos padrões de investimento do Estado Nacional. Inicia-se, a partir de 74, a grande crise estrutural e financeira do Estado Nacional, que se prolongaria pelos 20 anos seguintes. Se de 1971 a 1974, o período auge da chamada milagre econômico, dirigido especialmente sob os auspícios do ministro Delfim Neto, os indicadores de crescimento econômico vivenciados nesses primeiros anos dos anos 70 vão começar lentamente a cair e o Brasil vai entrar em um longo período de recessão. Com a recessão, começa a ficar cada vez mais patente a necessidade de redução dos gastos públicos como fórmula de equacionamento da crise fiscal do Estado. Em 1979, sob os auspícios do ministro Hélio Beltrão, inaugurador do Ministério da Desburocratização, propõe-se uma nova reforma administrativa ainda sob o governo militar. Hélio Beltrão vai ficar à frente do Ministério da Desburocratização de 1979 até 1983, quando o Ministério é fechado e verifica-se a sua ineficácia na busca de redução da burocratização e ampliação da eficiência média do Serviço Público Nacional. Entre as grandes lideranças políticas e econômicas que estiveram à frente dos processos de reforma administrativa durante os governos militares, podemos destacar especialmente Roberto Campos, ministro do Planejamento, Delfim Neto, ministro da Fazenda, e Eugênio Goudin. Eugênio Goudin, além de ministro, foi também o grande intelectual liberal a orientar os processos de reforma administrativa no sentido da redução do escopo de ação do Estado Nacional, ampliando a participação no mercado, na organização do trabalho, da renda e dos processos de desenvolvimento. Lentamente, ainda sob os governos militares, começa a ocorrer uma regressão do Estado forte centralizado que havia sido construído por Getúlio Vargas a partir dos anos 30. Começa a se promover
uma política cada vez mais anti-estatista e anti-intervencionista. O Estado começa a inaugurar programas de redução da sua máquina administrativa, assim como reduzem-se também os processos de negociação no sentido da ampliação dos salários dos servidores públicos. Durante esse período, especialmente após 1975, os salários dos servidores públicos são lentamente reduzidos e há uma perda contínua de poder de compra dos salários, reduzindo também a capacidade de o Estado intervir e investir em programas de desenvolvimento industrial. A partir, especialmente de 1974, com o governo Geisel, e de 78, com o governo de João Batista Figueiredo, é iniciado o processo chamado de distensão democrática, um processo lento de regressão dos princípios autoritários inaugurados pelo golpe de 1964 e ampliação da participação da sociedade na definição de novas políticas de Estado. Durante o final dos anos 70, nós verificamos no Brasil a reemergência de um conjunto de movimentos sociais que haviam desaparecido com o golpe militar e com o extremo autoritarismo, especialmente dos governos Costa e Silva e Médici. Um elemento-chave para a reestruturação da organização dos movimentos da sociedade civil será a rearticulação do sindicalismo operário. Em 1978, ganha destaque no Brasil todo a organização de uma enorme greve de trabalhadores no ABC Paulista, que à época concentrava o maior número de empresas industriais no Brasil. Com a organização sindical dos trabalhadores do ABC, forma-se uma nova vertente do sindicalismo operário brasileiro, o chamado novo sindicalismo, que dará origem mais à frente à formação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, mais importante órgão de representação dos trabalhadores na história do país. Então é exatamente a partir do final dos anos 70 e começo dos anos 80 que começa a se rearticular um movimento social importante a partir dos sindicatos operários e que vai ganhar corpo, especialmente nas grandes cidades, com a conformação de novos movimentos urbanos e com a reorganização da sociedade civil. Movimentos como o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento LGBT, assim como a rearticulação de instituições centrais para o processo democrático, como a OAB, a Ordem dos Advogados no Brasil, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, o refortalecimento da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Esses eventos serão muito importantes para a pressão cada vez maior da sociedade civil organizada em favor do aprofundamento dos processos de redemocratização. Com a redemocratização, ocorre em paralelo também uma crise fiscal pronunciada do Estado brasileiro. Como o milagre econômico dos anos 70 havia sido amparado no crédito externo, ou seja, no financiamento partido de organismos como o FMI, a partir da crise do petróleo e do final dos anos 70, o Estado passa a ter cada vez maiores ônus associados aos serviços da dívida, como juros e amortizações. Os anos 80 se inauguram com um período de crise internacional e da maior crise econômica da história do país, a chamada crise da dívida externa. Com a crise da dívida, o Estado brasileiro passa a ter cada vez menores capacidades de investimento e intervenção econômica, reduzindo seu potencial de indutor do desenvolvimento industrial e de estimulador de novas atividades de diversificação do panorama industrial brasileiro. A retomada da ampliação do movimento social, popular e sindical, então, acontece no momento de crise de financiamento do Estado. Nesse panorama, com fortalecimento cada vez maior dos movimentos sociais e populares, com o movimento sindical rearticulado e refortalecido com as novas associações sindicais e a nova central sindical, tivemos aí um enorme avanço institucional que redundou na homologação da Carta Constitucional de 1988, a chamada Carta Cidadã. Carta Cidadã exatamente porque incluía na Carta Constitucional um conjunto de direitos sociais antes inexistentes.
A Carta Constitucional de 1988, que é a nossa atual Carta Constitucional, representou avanços significativos no sentido de uma redemocratização do Estado Nacional e de uma redemocratização também dos mecanismos de controle e participação da sociedade nas atividades de gestão e planejamento do Estado. A partir de 88, passa a ser exigido para a contratação de servidores públicos estatais o concurso público, né? Todos os funcionários públicos que até então estavam vinculados ao Estado ganharam estabilidade e, a partir daquele momento, só poderiam novos servidores públicos serem contratados através dos mecanismos de concurso, ampliando aí a meritocracia característica do modelo burocrático e reduzindo a interveniência político-partidária na organização da administração e da gestão pública nacional. É importante destacar também que a Carta de 88 vai inaugurar um processo intenso de descentralização administrativa no Brasil, favorecendo o repasse de atribuições antes conferidas ao governo central para estados e municípios, que participarão de uma forma cada vez mais ativa da administração dos serviços públicos e da orquestração dos direitos sociais. Então é importante entendermos a Carta de 88 como resultante direto da organização do movimento social, do movimento popular e do processo de democratização do Estado brasileiro. Vamos agora elencar alguns exercícios obrigatórios para serem cumpridos por vocês no tangente a esse módulo 2, atividade 1. Entre os exercícios obrigatórios sugeridos estão assistir ao vídeo de Fernando Abrúcio sobre os modelos de gestão pública no Brasil, assistir ao vídeo de Irene Nohara sobre a reforma administrativa e a burocracia pública, assistir ao documentário sobre os 70 anos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Para aqueles que já realizaram as atividades obrigatórias e querem ter um conhecimento um pouco maior sobre os mecanismos de gestão pública dos anos 30 aos anos 80, nós sugerimos um conjunto de atividades complementares. Entre elas, sugerimos assistir ao vídeo de Hélio Jaguaribe sobre o ISEB e o Nacional Desenvolvimentismo, ler o artigo sobre a formação do Estado Nacional, a administração pública e as reformas gerenciais, assistir ao vídeo de Boris Fausto sobre o Estado Novo e, finalmente, assistir ao vídeo de Vargas no 1º de maio de 1951, quando ele realiza um importante discurso que orienta as políticas trabalhistas que serão inauguradas a partir da sua gestão. E, finalmente, participar ativamente do Fórum da Atividade 1 do módulo 2, onde vocês poderão discutir com seus companheiros o que vocês encontram de características burocráticas, gerenciais, etc., no serviço público atual, no cotidiano de trabalho de vocês. Bem, essa foi a atividade 1 do módulo 2. Espero que vocês tenham gostado, participado e compreendido os sentidos dessa apresentação para reflexão sobre os desafios colocados pelo atual sindicalismo em face dos novos padrões de gestão pública no Brasil. Até a próxima, um abraço.